Adriano, por favor, está competindo. Gente, por favor. Ó, fica quietinha. Gente, por favor. Pode respirar. Por favor. Meu nome é Aloísio, eu estou ajudando na campanha do Apolo Poliano. A partir de agora, tudo aqui é transmitido, ok? Então, eu peço que não conversem em paralelo, não falem alto, não se levantem e, principalmente, não atravessem aqui. E juntem mais, por favor. Então, nós vamos fazer... Isso aqui é uma reunião dos dois pré-candidatos com o Partido Verde, tem dirigente do Partido Verde aqui, o Elson nos ajudou a organizar. Nós pensamos uma coisa bem simples mesmo, né? Vai falar o representante do PV, Fabri, né, a doutora Luiz foi informado que ele vai fazer essa... A Daniela Carvalhais vai abrir e eu depois falo um pouco. A doutora Luiz vai abrir, ok? Depois, nós estamos pensando uns 10 minutos no máximo para cada um. Doutora Luiz, depois o Poliano, depois o Apolo, depois a Daniela para fechar, ok? Pode falar, só uma questão, pode falar número? Não. Vocês não são candidatos, ok? Não, estou só um pouquinho. Ok, eu entendi. Só uma sugestão, será que não há necessidade de fechar a janela por conta do barulho? O problema é a Covid, né? É, melhor. Então, Vamos nós ficar só, com temos, barulho. nós só temos esse computador aqui, mais aqui. Isso quer dizer que vai pegar a parte mais central, mas quando a Daniela, por exemplo, for falar, talvez o Poliano, a gente vai conferir. Talvez o Rodrigo aqui mexa um pouquinho o computador, ok? Só para direcionar para vocês. Ok? Helder, quando puder, você fala. Tá bem. Ah, outra coisa, eu vou sugerir quem quiser tirar a máscara na hora de falar. Não sei o que vocês acham. Só na hora de falar. Aí quem for falar fica naquele lugar ali, eu acho. É sentado. Porque já tá tudo ligado Aqui, ó. ali. O nosso público está aqui, ó. O mundo está aqui, ó. Aqui dentro. A gente só exige. Então, Rodrigo. Doutora Luísa já está no foco aí, tá? Sim, sim. Está começando? Doutora Luísa, à vontade. Bem, bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês. Só um Meu minuto, nome por é... favor. Só um minuto, por favor. Vou só... Já vai começar, então só um instante. Link para mim, ela. Ela. Link para mim. Tá, vou mandar. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês. Meu nome é Aloísio Andrade, eu sou médico, sou psiquiatra e homeopata, atualmente presido do Conselho de Política de Drogas de Minas e sou conselheiro titular do Conselho Nacional de Política de Drogas do Ministério da Justiça. Trabalhei muitos anos com o professor Murat, por isso essa área específica dentro da psiquiatria. Sou atualmente membro da Executiva Estadual do Partido Verde, responsável pela parte de Direitos Humanos e Diversidade e do Conselho Nacional do Partido Verde. Então, em nome do presidente Oswander de Minas, presidente nacional do Pena, quero dar boas-vindas a quem está chegando, né, e cumprimentar quem já faz parte do partido. Meu testemunho, a minha fala inicial aqui, diz respeito à alegria de receber o Dr. Apolo Lisboa, Apolo Eres de Lisboa, com quem tive um contato próximo ainda no ano de 1980, eu estudante de medicina, prestes a formar. Apolo era o preceptor do internato rural na região do Teófilo, Ladinha, Pedro Versiani, é isso mesmo, né, Apolo? E aí então tivemos um contato muito bom e de lá para cá em vários momentos tivemos uma interface nesse interesse pela preservação da vida, pela preservação não só do meio ambiente. Muitas vezes a gente confunde as coisas, entendendo que o objetivo final é o meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente é o meio, é o caminho para um exercício pleno de cidadania, para uma participação coletiva na construção de um mundo melhor, mais justo e mais democrático do ponto de vista de igualdade de oportunidades. Tivemos nesse sábado a oportunidade de receber aqui em Belo Horizonte o Gilberto Gil, que fez um show palestra, um instituto ambientalista que está deflagrando o processo. Ele já existe há mais tempo, mas agora está ampliando. E foi a coisa que mais me chamou a atenção na fala do Gilberto Gil, foi essa questão da ancestralidade, do respeito e do interesse pelos nossos ancestrais e pela questão, então, do respeito à diversidade, uma coisa mais linear mesmo, uma coisa que não tenha tanta espícula para cima e tanta espícula para baixo, né? Então, dizer que a Apolo é uma pessoa que já há muito tempo representa, desde o tempo do projeto Manuelzão, desde o tempo lá da Faculdade de Medicina, desde o tempo que esteve fora do país, né? Não por
voluntária vontade, né, Apolo? Mas por contingências, né? Então eu vejo a Apolo como sendo uma pessoa que tem uma consistência, que tem uma história, que legitimam essa candidatura, que legitimam essa proposta, né, de entrar para a política. Minha primeira experiência como candidato foi em 1992, em Riacima. Eu era médico do posto de saúde e fui candidato a vereador pelo PSDB. Em seguida, em 94, fundei o PV lá. E desde então que eu ouço essas questões, né, relativas à política, do descrédito, da descrença, até de você ser visto como alguém que é suspeito só de estar se candidatando, né? Então nós temos que mudar essa mentalidade, né? Temos que trazer para a ideia de que a política não é o local onde mais valem as versões do que os fatos, apesar de um pouco ser isso mesmo, mas a política é um instrumento de transformação, é a ferramenta que nós temos de transformação para podermos então atingir nossos objetivos, sejam eles quais forem, desde que sejam objetivos coletivos, não só individuais e egóicos, né? E quero agora, então, terminando minha fala, fazer uma citação rápida, que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho deu muito trabalho para Santa Mônica, que era a mãe dele, né? Problema de bebida, problema de sexo. Ele tem um clique, ele tem um insight, e ele então faz um pequeno verso dizendo do encontro dele com o plano espiritual, do encontro dele com Deus e do encontro dele consigo mesmo. Ele diz o seguinte: tarde demais te amei, beleza tão antiga e ao mesmo tempo beleza tão jovem. Tarde demais eu te amei. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Ele usa o verbo reter, de segurar, né? Retinham-me de longe de ti as tuas criaturas e as tuas criações. Então, retinham-me longe de ti as tuas criaturas e as tuas criações. E aí ele termina dizendo: mas tu me chamaste, tu me tocaste, e agora eu estou ardendo de desejo pela tua paz, né? Então eu vejo na política como sendo o reduto final para os batalhadores. Final não final de acabar, tá, Paulo, mas de começar um novo momento, de abrir o peito. Eu não sou candidato, eu tenho um projeto amplo, né? E quero contar com o apoio de vocês, porque realmente a coisa difícil é a gente agregar votos de um em um. Por isso tem que ter um coletivo envolvido no projeto, né? E muitas vezes a gente tem essa oportunidade depois que a gente tem uma maturidade, depois que a gente chegou num ponto onde as nossas questões pessoais estão relativamente resolvidas, já que a gente não resolve tudo nunca, a não ser quando descansa, quando deixa o corpo físico, né? Mas então desejar aqui sucesso para todos e para o partido. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, Marcos Vinícius Poliano, né? Faço parte já de uma história de 25 anos, né? De projeto Manuelzão, de luta pelas liberdades, pela democracia, pela vida, né? E pelas populações, tanto da biodiversidade, animais, quanto as populações humanas, né? Dizer que chegamos aqui por uma história, né? Ninguém está aqui por uma questão pessoal, por um ego, né? Mas exatamente por uma luta, né? Essa luta ela vem se construindo ao longo desse tempo, né? E exatamente por isso que a gente hoje, nesse momento, projeta uma ideia, né, de sairmos somente desse campo da representação social, desse campo só da mobilização, para efetivamente desempenhar um papel político, né? Nós entendemos que é hora de dar esse salto, de oferecer o nosso nome, a nossa história e a nossa trajetória, né, para que a gente possa edificar conceitos e propostas que realmente possam mudar o mundo, né? Nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar o estado da arte. Realmente, se a gente nos conformarmos que todos os rios são para ser poluídos, todas as montanhas são para ser destruídas, todos os animais podem ser mortos, então, evidentemente que isso não se sustenta
numa visão nem planetária, nem humana, nem até de lógica econômica. Eu tenho falado que a economia não sobrevive com a destruição da ecologia, né? É preciso a gente pensar uma ecoeconomia, quer dizer, uma lógica absolutamente diferente dessa que nós estamos vivenciando. Não basta só comprovar a coisa ruim, é preciso mudar, né? E a nossa intenção aqui é de botarmos os nossos nomes com toda a nossa trajetória e do que já fizemos, né? Com propostas para mudar essa situação, para modificar isso, né? Então a gente tem, evidentemente, compromissos, né? Compromissos éticos, compromissos com aquilo que a gente foi construindo, né? Ao longo dessa história, né? Queremos compartilhar esse sentimento de mundo, né? A nossa política não é do ódio, não é da perseguição, nós queremos ao contrário. A nossa lógica é trazer todos vocês e todo mundo para uma lógica de amor. Porque se a gente ama, a gente cuida. E a gente cuida de rio, cuida de mata, cuida de biodiversidade, cuida da Serra do Curral. Agora, se a gente não tem esse feeling, esse sentimento, a gente não faz disso uma história. Então, nós estamos aqui agora por uma história de amor à vida, de amor àquilo que a gente acredita, né? E é isso que a gente quer defender e quer que o PV também defenda, né? E o partido e outros partidos, né? Complementem essa política geral e que a gente possa viver juntos. É lógico que a gente tem bandeiras, né? E as nossas bandeiras estão colocadas aí, né? A preservação da Serra do Curral, né? A preservação do Gandarela, da Serra do Rola Moça, né? De todas a Serra da Piedade, que fazem parte não só da biodiversidade, mas da história de Minas, né? É preciso que a sociedade valorize os seus bens naturais, porque esses são patrimônios transgeracionais. Uma vez depredados, desmontados, não tem como reconstruí-los. Então nós estamos nessa luta para que isso prevaleça dentro de um conceito de sociedade. Uma sociedade que não valoriza patrimônio, ela não vai conseguir valorizar os seus bens principais e, consequentemente, as gerações futuras nada herdarão, né? A nossa luta pela revitalização dos rios, pelo fortalecimento dos comitês de bacia, né? Essa é uma luta emblemática, porque a água é vida e se a gente continuar destruindo as bacias hidrográficas, pouco ou nada sobrará. E isso requer uma força política, né? Nós queremos que o nosso quadrilátero seja reconhecido como um quadrilátero aquífero. Isso aqui não é só ferro, isso aqui tem água, tem gente, tem vida, né? Nós temos as populações todas que hoje, né, foram atingidas por esses crimes ambientais aí, né, tanto na bacia do Rio Doce e Paraupeba, que requer também todo o nosso cuidado, porque são pessoas que foram depreciadas na relação, né, tiraram patrimônios, tiraram pertencimentos, e pessoas que até lutam até hoje pelo seu reconhecimento como atingidos, né? E até aqueles que são atingidos não porque a barragem rompeu, mas porque foram tirados das áreas pela ameaça de rompimento de mais barragens. Não existe lógica de sociedade que se sustenta na insustentabilidade, né? É preciso a gente argumentar e é preciso uma ação política. E nós queremos aumentar essa bancada ambientalista para defender a vida, para defender aquilo que é patrimônio de todo, né? Trazer jovens, idosos, meia idade, todos juntos, né? Para construir um momento diferente de sociedade. É isso que a gente acredita. A gente acredita na vida, a gente tem que lutar pela vida. Não há bem maior nesse mundo que a vida. Então, uma sociedade que não bota isso no topo da sua escala, ela tem que pensar para onde que ela está indo. Então é isso, vamos estar juntos, queremos o apoio. Bom
dia a todos e a todas. Tudo isso que o Poliano falou tem norteado o nosso trabalho desde o final da década de 80. Nós temos um longo percurso subterrâneo, invisível, que foram os alicerces que geraram o projeto Manuelzão. A gente vem de uma história anterior, de luta pela liberdade, pelo fim das desigualdades no Brasil, pela democracia no Brasil, pelas mudanças até dos nossos próprios paradigmas, que tinha uma visão muito antropocêntrica. Só tinha importância se fosse homem, se fosse mulher, se fosse humanizar o planeta. Em certo sentido, o planeta está super humanizado. Seria o caso até de desumanizar o planeta, porque eles pensam em água de uma empresa de saneamento para os seres humanos. E os animais e as pessoas pobres não são humanas para eles, têm que beber água de esgoto, tem que ficar doente, não tem comida, porque o importante é exportar e acumular divisas para outros negócios. Então, tudo isso nos mostra que não existe uma separação entre a questão ambiental e a questão de desenvolvimento e a questão econômica. O problema, a solução, aliás, é que a gente coloca que a economia tem que estar subordinada aos limites ecológicos, aos limites que a Terra criou como suporte da vida. Nós temos uma visão ecossistêmica da vida, da política, da economia. E isso foi uma contribuição do projeto Manuelzão, que está publicado há anos que a gente vem batalhando por isso. Subordinar aos limites da ecologia, da economia natural, quando todos os animais, inclusive os animais humanos, tinham mel, tinha leite, tinha carne para comer, tinha fruta, tinha goiaba, tinha jabuticaba. E a economia humana veio colocar tudo isso em risco, concentrando propriedade, tirando o direito das pessoas à água, acesso à terra, acesso ao alimento, e criando uma sociedade dominada por meia dúzia. Então, essa questão social da gestão do planeta Terra, o ser humano só tem uma saída digna: a gente se transformar em guardiões, em guardiães da Terra. Aí sim, nós mereceremos o nome de candidatos a humanizar o planeta. Atualmente nós somos mau exemplo, nós somos o animal mais predador, mais irresponsável, que mata os demais e mata a si próprio. Essa questão da mentalidade que eu estou colocando aqui, a política, o fim maior dela é mudar a mentalidade. E a gente vê que os partidos políticos, as lideranças políticas mundiais, a maioria delas dão mau exemplo para o povo. Eles são líderes da falta de ética, da corrupção, da falta de amor ao próximo, da hipocrisia religiosa. Basta dizer que o cristianismo falso do Império Romano, dos imperadores, chegou aqui em caravelas com a cruz de Cristo e colocando a escravidão por mais de 350 anos sobre a população indígena e sobre a população africana para aqui transportada. Só isso nos obriga a passar uma lâmina e recolocar um recomeço da nossa história, refundar o Brasil, refundar a história humana, porque não é possível conviver com a situação dessa. E a gente coloca, isso é muito importante, né, fazendo uma analogia com o projeto Manuelzão, quando a gente colocou o peixe como fio da meada que a gente ia puxando toda a construção do projeto Manuelzão. O peixe é o fio condutor, o objetivo operacional, pontual, comum a todos os setores. O peixe implicava tratar esgoto, recolher o lixo, reciclar o lixo, criar uma imprensa, um jornal, mobilizar a sociedade como um todo, fazer articulações políticas para a volta do peixe ao rio. Esse fio condutor tira a gente das declarações vazias. Os programas ambientais, as reuniões ambientais, as COPs, são um saco de vácuo.
São coisas muito gerais de declarações que não têm um fator dinâmico intrínseco, que não leva a nada. Então temos que romper com esse discurso vazio. Qual o objetivo operacional pontual comum de mudar a questão ambiental no planeta Terra? Que não é só no Brasil. Nós temos que ter liderança internacional. Nós temos que ter articulações com todos os setores da sociedade humana. E aí você tem uma oportunidade agora, numa campanha eleitoral, ter o voto. Ganhar voto. Seu objetivo. Nós temos que ter, no mínimo, 200 mil votos dos 15 milhões de eleitores mineiros. Porque não é possível. A maioria da população apoia a questão ambiental. A maioria da população está com a gente e nós não conseguimos nos comunicar e materializar isso em voto. Então tem muita gente aí que não merece nem não merece nem estar afiliada aos partidos, que estão aí campeões de voto na mentira, e a gente não consegue virar isso. Falha nossa também. Nós temos que chamar a responsabilidade para mudar as ações no país. Então o voto pode nos levar ao parlamento. Nós e a muitos outros. Nós temos aqui outras pessoas candidatas também. Nosso trabalho é suprapartidário, é um trabalho histórico que ultrapassa o limite de um país, inclusive. Então a questão ambiental tem que estar no centro da questão econômica. A questão ambiental tem que estar no centro da questão econômica e tem que seguir uma metodologia centrada na água. Né? O espelho d'água mostra a nossa cara, ou seja, tudo que a gente faz ou não faz aparece no espelho d'água. É muito interessante o conceito de vale, o conceito de bacia hidrográfico, geohidrográfico. No vale, a Bíblia diz, no Gênesis, pairava o Espírito de Deus. O que significa isso? O Espírito da criação pairava sobre as águas. O projeto Manelzão, sem estar pensando neste caso aqui, no que está no Gênesis, falava isso. Nós tivemos uma inspiração, por causa do nosso desprendimento e lutar pelo amor, como o Poliano colocou, lutar pela vida, nós sacamos muita coisa que os ancestrais, as populações da antiguidade já pensavam. Então, nós temos que fazer o resgate da polícia, já estou finalizando, o resgate da política significa recuperar a política que foi sequestrada pela antipolítica. A política, os partidos foram sequestrados pela falta de ética. Nós temos que mudar isso com indignação. Não é com fleugma britânica, não. Nós temos que estar indignados com o que estão fazendo com o Brasil e com o mundo. Nós temos que ter a ira sagrada e mudar a situação. E é já. Nós não temos tempo para ficar esperando. O desenvolvimento qualitativo das bacias hidrográficas é o fio condutor, é o objetivo operacional pontual comum. Se a gente conseguir fazer o peixe voltar aos rios, se a gente conseguir recuperar as matas nativas, se a gente conseguir fazer o povo ter acesso aos bens naturais, nós estamos no caminho certo. Não há medo de errar. Por isso que eu insisto que a gente tenha nas bacias hidrográficas, nos vales, no conceito de territorial, para todo o planejamento da economia e da política, que nós tenhamos aí o eixo infalível do nosso crescimento e das mudanças. Sem esse eixo fundado nas águas, nós não vamos conseguir mudar nada. Nós vamos ficar perdendo tempo e tal. E a economia natural ou ecológica, ela precedeu a economia política, a economia dos dirigentes mundiais. Essa economia natural, ecológica, é a fonte de todo conhecimento. E eu sempre digo e termino aqui dizendo que o livro de Deus é um só, é o universo, é a natureza. É aí que todos nós, com todos os cientistas do mundo, tudo aprendem. Não há nenhum aprendizado que venha fora do que está aí, construído por mãos não humanas. E o estudo, a ciência, só tem sentido se ela tiver compromisso, não só com o ser humano, mas com todos os seres vivos, que a nave espacial não suporta ser degradada. Nós vamos ficar no espaço, com a água longe de nós,
com água toda salgada, porque ela vai fugir dos ecossistemas. Não há salvação fora dos ecossistemas da vida que foram criados na Terra, não por nós, mas já existia e nós chegamos e estamos destruindo. Tá? É isso aí, eu agradeço a atenção de vocês. Bom dia a todos. Que missão, né? Falar depois da Apolo. Vou tentar, na verdade. O que acontece? Eu estou aqui hoje representando. Meu nome é Daniela Carvalhais, eu sou da direção nacional do partido, sou secretária de Organização e Finanças e estou como presidente do PV de BH. Hoje eu estou aqui representando o Osvander, que teve uma urgência médica, né, que não pôde estar. E eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos, principalmente as mulheres que estão aqui. É um ambiente tão masculino, sua campanha já sai vitoriosa, Apolo, porque assim, realmente é difícil ter tantas mulheres assim numa reunião política. Mas eu gostaria de cumprimentar a todos, gostaria de cumprimentar o Gelson, que foi um incansável nessa filiação do Apolo, que hoje aqui, graças ao Gelson, que foi realmente um soldado nesse sentido. E gostaria, Apolo, de resgatar, em 2018, nós tivemos na sede, que era ali na Avenida do Contorno, conversando. E a vida é tão interessante, porque aquele talvez não fosse o momento, e realmente não era. Era o momento, eu acho que o momento é esse. Né? O momento é esse, é o momento que o país precisa, que o meio ambiente precisa, que nós estamos sendo atacados de todas as formas, as nossas liberdades individuais, a democracia, o meio ambiente. Então, assim, eu penso que esse momento é um momento de eleger pessoas que estejam comprometidas com o meio ambiente, com as liberdades individuais, com tudo que representa, né? Tudo que foi destruído por essa necropolítica, né? Desse governo fascista. Então, assim, eu quero dizer que vocês são, na verdade, os estão à frente desse barco. Eu vou colocar esse barco no rumo. Esse barco que eu digo, o PV. Também, né? E eu gostaria de terminar falando o seguinte, que esse momento agora, né, que a Serra do Curral está tão ameaçada, eu fico pensando não só na questão ambiental, mas essa questão da Serra do Curral, ela nos deixa também um pouco órfãos, porque o Aloysio, que é uma pessoa que sempre chamou atenção para isso, quanto o relevo, quanto o meio ambiente onde a gente vive, a cidade, ela interfere na nossa forma de pensar. Eu sempre tive muita inveja do carioca, porque o carioca, quando olha para o mar, ele olha aquela imensidão, o infinito, né? E ele se acha. E realmente, o carioca se acha, né? E é tão interessante que assim, a Serra do Curral é a que nos coloca do nosso tamanho, diante da natureza, diante do que é isso tudo. Porque cada vez que você olha, e não é à toa que nós estamos de frente da Serra do Curral, cada vez que você olha essa serra, você vê o quanto você é pequeno, o quanto a gente é nada, e a gente tem que estar inserido nesse meio ambiente. Eu digo para vocês que nesse momento, né, esse momento agora, dessa ameaça tão séria com relação à serra, eu me sinto assim sem ar. É como se faltasse ar, que se eu fosse ficar desabrigada. A sensação é de ficar desabrigada. A sensação é da minha história. E quando eu digo a minha história como pessoa, a história do meu filho está sendo ameaçada. Porque o cenário onde acontece a minha vida, as minhas lutas, é aqui. É diante dessa serra, é olhando todo dia para essa serra e falando assim, gente, como eu sou pequena, como isso tudo é tão lindo, como a gente pode estar integrado nisso tudo. Eu só existo se a serra existe. Se a serra não existe, é um pedaço de mim. Eu fico órfã e eu fico sem rumo, sabe? Então, assim, quero dizer, Apolo, que olha, você não tem ideia do quanto eu estou feliz, do quanto é importante para o partido, para o país, ter pessoas comprometidas com o meio ambiente, sabe? E eu tenho até um pouco de inveja sua quando você estiver lá, porque eu acho que esse próximo parlamento será um parlamento tão comprometido quanto o da Constituinte. Eu acho assim que as pessoas que estão indo agora, que estão colocando o seu nome, né, outras pessoas de esquerda também, em outros estados, elas estão colocando por um bem maior, né, deixando às vezes o ego, as questões individuais, porque é um momento que fala mais alto, é um momento que a gente tem que olhar para o país, olhar para o meio ambiente, olhar para o próximo. Então, assim, eu
quero te dar as boas-vindas e falar que nós temos muitos frutos ainda para colher. Boa. Podemos então? Ok. Encerrando a transmissão. Então, só Encerrando. comunicar que nós estamos encerrando. Já encerrou.